Bom dia, pessoal. Boa tarde para quem vai ver depois, boa noite, sempre na expectativa e na perspectiva de olharmos para nós. Se vocês perceberem, né, nas últimas, já tem mais ou menos 3 meses, que nós temos enfocado muito na saúde do trabalhador. Tá? Telesaúde me deixa na liberdade de escolher os temas e o meu trabalho está sendo muito focado na saúde do trabalhador, porque nós vemos sofrendo algumas perdas, né? E quando a gente fala em perdas, todo mundo só pensa em salários, mas esse é o item que numa pesquisa organizacional ele aparece em 4º, 5º lugar, né? E nós acabamos lidando com algumas variáveis que não necessariamente estão interligadas com a questão financeira. É claro que nós vivemos num sistema onde a gente precisa ter dinheiro, né? Precisamos nos manter financeiramente, adquirir alguns bens que não são satisfatórios, outros muito necessários, né? Questão de sobrevivência. Mas o que a gente tem percebido e tem nos levado a trabalhar muito a questão emocional, a estruturação das nossas personalidades, né, de como nós estamos atuando enquanto ser humano. Então, é nessa perspectiva que eu quero encerrar essas participações desse ano de 2022, que foi o ano onde a gente começou a respirar um pouco e, de repente, algumas coisas começaram a mudar novamente. E eu tenho me perguntado por que tantas mudanças externas. E se a gente olhar para nós, o que nós estamos mudando internamente, né? Eu faço cursos com um profissional da psicologia junguiana e ele trabalha muito a questão do olhar para dentro, né? E foi uma série de programas que ele gravou 2020, 2021, no sentido de nós pararmos realmente e olharmos para nós. E aí, quando eu coloquei que o tema seria o ser humano reticências, nós podemos ser o somatório de algumas coisas muito interessantes e muitas vezes nós não nos damos conta disso e nem olhamos para essa composição e queremos muito buscar soluções externamente. Nós vamos encontrar algumas, não resta dúvida, mas mais de 50% e 60% de algumas buscas elas acontecem internamente para que nós possamos nos posicionar com relação ao estar no mundo. E esse mundo pode ser o do trabalho, pode ser o da minha vida pessoal, profissional, social e de uma relação minha comigo. E muitas vezes nós não temos essa preparação. Na aula passada nós falamos muito disso, né, da dificuldade que nós temos em olhar para nós e descobrirmos o que é que nós temos de bom. Quando nós conseguimos fazer esse olhar, nós acabamos olhando só para as coisas ruins, como se nós não tivéssemos características, potencial, habilidades, aptidões que pudéssemos desenvolver e olhar para elas com mais amor e com mais carinho. Muito no sentido de que, às vezes, quando eu me coloco como incapaz ou incompetente, eu me livro de algumas coisas, de algumas responsabilidades, de algumas assumências de tarefas e de risco. Mas esse é um outro assunto, né, bem psicoterápico, que cada um vai trabalhar aí com a sua terapia, com o seu terapeuta, no sentido de perceber por que é que às vezes nós não queremos assumir algumas coisas e nos colocamos no papel de que eu não quero olhar para mim e descobrir o que eu posso fazer de melhor. Nós vamos encontrar nos adoecidos uma visibilidade do que não é bom muito maior do que é bom, porque facilita de alguma forma eu ter atenção, encontrar apoio nas pessoas, ou de que eu não queira mesmo assumir quem eu realmente sou. E nós somos muito bons.
Nós somos criados para sermos bons, nós estamos profissionais trabalhando com saúde ou agravo, né, da saúde, porque nós somos muito bons. Só que às vezes a gente prefere deixar meio que de lado essa capacidade, essa habilidade, e isso vai fazendo com que a gente se distancie de quem somos nós enquanto pessoas. Hoje o grande índice de adoecimento por burnout nos assusta, porque é um momento que eu cheguei numa exaustão tamanha que eu não ligo mais para o bem-estar do outro. Isso é um adoecimento muito sério. E quando eu não quero saber quem é o outro, eu deixei muito de querer saber quem sou eu. Porque se nós somos um reflexo, um prolongamento do outro e o outro em nós, nós precisamos rever essa busca do autodescobrimento. E não é um autodescobrimento para dizer assim, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, eu vou morrer assim, quem quiser que me aceite. Não é esse o autodescobrimento que precisamos manter contato. É um descobrimento de quem sou eu, de como eu posso estar melhor apesar de. E esse apesar de, abre parênteses e vamos fazer um checklist de uma série de coisas que nós não temos controle sobre elas. Mas não é porque eu não tenho controle sobre determinadas situações que eu não posso ter controle sobre as minhas emoções, sobre o meu adoecer, sobre quem sou eu, para que, acolhendo esse adoecimento, eu possa encontrar uma cura. A questão é que nós estamos deixando o nosso adoecimento na mão de alguém, nós estamos terceirizando, quarteirizando, e muitas vezes nós temos uma dificuldade enorme em encontrar essa cura, porque nós não descobrimos ainda quem somos, né? Então nós somos um ser em busca desse autodescobrimento o tempo todo. Se a gente voltar lá nas ciências naturais, né, em Darwin, na teoria da evolução e por aí afora, nós vamos ver um conceito como Homo sapiens, né, que é o termo utilizado nas ciências para caracterizar a espécie viva evolutiva que se difere das demais por possuir inteligência e razão. Se nós pegássemos só essa definição, nós íamos ter um seminário de 8 horas e talvez não esgotássemos o tema. Porque quando se trata de ser humano e evolução, nós não temos finitude. Nós somos infinito nas descobertas, nas evoluções, nos aprimoramentos, nós somos infinitos. Nós podemos ter finitude enquanto vida corpórea, física, né? Mas enquanto seres em evolução, nós temos uma infinitude e não sabemos lidar com ela. Por quê? Nós estamos presos, fixos, exatamente na finitude. Na nossa aposentadoria, no nosso morrer, na nossa invalidez, na nossa descrença em querer movimentar algo a favor de mudanças para melhores. Ou se eu entro no movimento para mudanças, para as coisas melhores, eu não tenho clareza disso. Estamos aí arrastando há 2 meses um movimento que eu não sei se está claro para as pessoas o que elas estão buscando. E em si conseguindo isso, o que eu vou fazer com isso? Que é o nosso grande enigma. Nós lutamos por alguma coisa, e quando nós estamos com essa coisa sobre o nosso domínio, nós não sabemos o que fazer com isso. Então, ao mesmo tempo que nós temos razão e inteligência, nós bloqueamos de alguma forma emocionalmente esses 2 conceitos e a gente não sabe o que fazer. Por exemplo, vamos pegar uma situação bem corriqueira, né? Eu trabalho em 2, 3 lugares, porque eu quero um status de vida que quando eu estou nesse status eu não estou feliz. Eu não sei o que fazer disso, então eu recebo bem, eu tenho uma casa bonita, eu consigo trocar de carro
uma vez por ano ou de um em um ano, eu consigo comprar um iPhone de 12 mil reais, mas eu não sei lidar com o que me deixa infeliz, ou com o que me deixa triste, o que me deixa alegre e o que me deixa feliz, porque são duas instâncias diferentes. O que me deixa alegre não é o que me deixa feliz, até porque estar feliz é diferente de estar alegre. Ser feliz é diferente de estar alegre. Então, muitas vezes nós nos perdemos nisso porque a gente não para pensar o que é que eu vou fazer com isso quando eu tiver com isso nas mãos. A impressão que tenho é que nós vivemos eternamente num processo de adolescência, onde nós somos rebeldes por causas que nós não temos controle e por causas que desconhecemos. E quando a gente consegue algo, é só porque eu queria ter acesso ao meu poder de possuir determinada situação sob o meu controle. Só que eu não sei o que fazer disso. E aí nós adoecemos. Porque a busca que nós fizemos foi uma busca desenfreada e descontrolada, sem olhar exatamente para os meus valores morais, do que é que eu vou fazer com isso quando eu conseguir o resultado. Então, muitas vezes, nós vamos nos apegando a algumas estratégias que talvez não foram bem elaboradas ou não foram reavaliadas. Porque, de repente, eu encontro uma estratégia que me serve, que me dá suporte naquele momento. Mas eu não posso continuar utilizando a mesma porque as situações vão mudar e eu também estou mudando. Então, cada um de nós temos essa possibilidade de desenvolvermos estratégias, mas temos que parar, reavaliar para ver se elas vão continuar sendo as mesmas. E nós não fazemos isso. Ah, professora, mas os nossos governantes também não fazem. Ok. É o mundo à parte que eles precisam elaborar para administrar. Nesse momento, nós estamos falando de nós, indivíduos, para conosco. O que é que nós estamos fazendo para que eu me sinta feliz? Para que algo que me deixa alegre realmente me deixe feliz? Para que algo que eu conquistei realmente chegue até mim com algo interessante? Então a gente precisa sair desse conceito de um homem que evoluiu do homem das cavernas para o homem moderno, pós-moderno, enquanto tecnologia, enquanto conhecimento prático, enquanto informação, mas olhar para esse homem que também evoluiu enquanto alma, espírito, essência, desejos, estratégias. Nós já falamos em alguns encontros sobre a questão emocional e tudo está voltado para isso. A inteligência emocional, a inteligência social, a educação social, a educação emocional, são esses fatores que até pouco tempo eram imensuráveis, que vai fazer com que nós utilizemos a nossa inteligência e a nossa razão, o que nos difere de outros animais, para que nós possamos ser felizes. Porque os outros animais, enquanto sem inteligência e sem razão, e eu me pergunto se eles realmente não têm inteligência, eles têm os seus momentos de estar sendo nobres para alguém. Por exemplo, os nossos bichinhos de estimação, os animais que nos servem enquanto alimento, eles têm um momento de nobreza. Podem ser finitos, podem ser naquela prática, naquele momento, mas eles têm uma nobreza de conviver com a natureza, com todos nós. E a grande pergunta e a grande reflexão que nós precisamos fazer é: o que eu estou fazendo com os meus momentos de nobreza? Como é que eu estou lidando com algo que me pareça nobre,
na relação comigo e nas relações com o outro, seja com a minha equipe de trabalho, seja com o meu usuário, com a minha comunidade. Como é que eu estou lidando com esses momentos? Como é que eu me sinto empoderada, empoderado? O que eu estou fazendo com isso? Porque podem ser momentos muito rápidos, podem ser situações muito rápidas. Então eu preciso saber que mesmo sendo efêmero esses processos, eu preciso me avaliar frente a essas situações, porque elas vão mudar. E quando eu faço uma avaliação, eu descubro que eu sou um ser inteligente e racional, e que quando essa situação passar e eu não mais detiver o poder sobre essa situação, eu não vou adoecer. Aí sim, isso me faz inteligente emocionalmente. O que nós estamos percebendo é que cada vez que eu perco a razão ou controle sobre uma determinada situação, eu adoeço emocionalmente. Aí eu não sou inteligente. E eu fui encontrando obras fantásticas que às vezes a gente deixa para depois ler, ou então pega alguns resumos, ou pega algumas frases e vamos falar sobre essas frases sem entender o conteúdo muito reflexivo que tem em cada um deles. E muitas vezes nós estamos adoecendo porque nós não estamos fazendo essa reflexão evolutiva, essa reflexão interna de olhar para nós e descobrirmos que nós somos seres inteligentes e racionais. E durante as pesquisas eu encontrei essa colocação de Kant. E Kant foi um filósofo que escrafunchou, né? Vou usar uma palavra bem da época dos nossos avós. Foi a fundo, revirou e mexeu porque ele queria entender o processo educacional do homem na sociedade. Porque a frase começa no sentido de que nós somos aquilo que a educação faz da gente. Mas qual tipo de educação? Porque nós criamos um conceito tão singular e tão pequeno para a educação que basta irmos a um edifício acadêmico, adquirirmos conhecimento, levarmos nossos filhos para a escola que nós estamos educados. E não estamos. Se nós formos estudar Paulo Freire, ele vai falar da educação e da liberdade, da libertação, é no sentido de que eu aprendi a ler, ok, o que isso me torna diferente, superior e capaz de fazer alguma coisa. Não superior no sentido de que eu sou melhor que os outros, mas o que me faz ser diferente dos outros animais? Se eu sou inteligente e tenho razão, no sentido de racionalidade, se eu consigo aprender, ler e escrever e consigo absorver uma série de conhecimentos diferenciados, eu posso dizer que eu estou sendo educado? Por um lado, sim, mas nós temos outras nuances do que é ser educação. Então, quando ele diz que a educação é o desenvolvimento no homem de toda a perfeição de que sua natureza é capaz, chega a ser poético. Uma pessoa que em 1800 e qualquer coisa, né, escreveu isso e começou a pesquisar sobre isso, ele tem um poder do conhecimento, ele tem um poder sobre uma ferramenta que é olhar para o processo educacional, olhar para o homem e descobrir o que um pode fazer com o outro. A nossa vida é uma dualidade.
né? É um caminho de duas vias onde a gente não consegue trafegar só de um lado. Nós trafegamos dos dois lados. A quem vai fazer tráfego nesse tráfego, mas é o que temos, né? São as diferenças individuais. E processos educacionais no sentido de se colocar no lugar do outro, de ser empático, de olhar para o outro com respeito, com amor, com uma benevolência no sentido de que somos todos seres humanos. Então, quando Kant coloca isso, de que a educação é todo esse processo que vai despertar a toda a perfeição que o homem tem, caros colegas, isso é muito grande. Isso é muito maior do que nós estamos conseguindo fazer. Isso é muito maior do que o meu filho, o meu neto passar nas 3 melhores faculdades do Brasil, ser convidado para uma universidade internacional. É muito maior que isso. Porque eu posso fazer tudo isso, eu posso ser o melhor aluno nas 3 faculdades que eu consegui passar, ser convidado para um projeto internacional. Mas o que eu fiz com a minha essência de ser humano, de ser inteligente, de ser racional, de ser que convive com outras pessoas? Porque muitas vezes esses estudiosos, eles fizeram essas descobertas no momento de reflexão profunda, quando eles estavam pensando: quem sou eu? Quem é o ser humano? E a gente não faz mais isso. Nós estamos estudando e repetindo falas de estudiosos de 1900 para trás, 1930, né? Por aí. Porque os grandes estudiosos que hoje estão procurando trazer uma teoria, muitas vezes eles são extremamente criticados, não são valorizados, porque nós vivemos numa sociedade concreta. Se eu não ver, pegar, apalpar, saber que aquilo ali é concreto, eu não acredito que seja real. Preste atenção. Se eu não entender que é concreto, eu não vejo que é real. Quando, na verdade, o que é abstrato tem muito de realidade. Senão, nós não teríamos os doentes psiquiátricos, os doentes emocionais. Senão, nós estaríamos aqui trabalhando sobre temas que façam com que eu, enquanto profissional da saúde, enquanto pessoa no mundo, enquanto cidadão, eu preciso parar e pensar no que eu estou fazendo. Pensar no que, será que eu já consegui desenvolver 0,01% da perfeição que a natureza me trouxe? Pensem que eu não falei nem 10% que Einstein falou quando se nós tivéssemos desenvolvido 10% da nossa capacidade cerebral, nós seríamos outros cientistas. E quando eu digo isso, eu me coloco, porque eu também estou na mesma categoria de pessoas que precisam parar e pensar se o que está fazendo faz sentido. Faz sentido para mim, para fazer sentido para o outro. Porque se eu estou fazendo algo que eu não sei se faz sentido para nenhuma das partes envolvidas e essa parte me inclua, eu não estou olhando para o desenvolvimento que eu posso ter de uma natureza que me criou com uma perfeição intensa, extrema, infinita, e nós não conseguimos fazer isso. E aí muitas vezes a gente não quer pensar nisso para não sofrer. Mas as grandes teorias, as grandes pesquisas, elas têm um resultado sim através de alguma
alguma dor, algum sofrimento, algum comprometimento, algum integrar-se. Então, tudo isso, né, tem algumas falas muito interessantes nas mixagens dos contos de fadas. Já vi alguns, né, e eu acho interessante quando a gente revê os contos de fadas das nossas infâncias com a mixagem atual. Se nós prestarmos atenção, tudo à nossa volta nos traz uma reflexão. E às vezes a gente não consegue fazer. No máximo nós ficamos murmurando, sofrendo e trazendo essa dor externa para dentro de nós. E aí o nosso sofrimento torna-se maior. Então, quando a gente percebe que nós somos capazes de fazer algo mais, não é para o outro. É para eu colocar essa perfeição natural que eu tenho em desenvolvimento. Pensemos nisso. Dentro de tudo isso que a gente vem conversando, tem algumas coisas interessantes, né, da gente rever. Porque muitas vezes a gente liga no piloto automático e vai embora. Toda bússola aponta para o norte, então nós vamos para o norte, vamos indo. Sem parar e rever o que é que nos torna diferente de outros seres vivos, já que, na definição do Homo sapiens, nós não somos diferentes dos outros seres vivos por uma questão evolutiva, e tem um pequeno checklist dessa questão evolutiva. Raciocínio lógico, sabedoria. Essa eu colocaria aí alguns pontos de interrogação no sentido de que nós somos inteligentes, mas não somos sábios. Daqui a pouquinho voltamos nisso. Autoconsciência da sua existência. A impressão que tenho é que nós estamos tão ligados no automático e vamos fazendo, e vamos fazendo, e vamos fazendo, que chegamos à exaustão. Por isso a gente não é sábio. O sábio é aquele que ele sabe, ele precisa, ele reconhece que ele precisa de uma questão material financeira, mas ele precisa de que o seu lado espiritual esteja no equilíbrio disso. Por isso a gente tem férias. Pode não ser as férias o período que nós precisássemos, mas nós precisamos pegar esse período que foi definido como um período de descanso e realmente descansar. Mas o que a gente faz com essas férias? Ou a gente vai para a faxina dos armários, é legal? É, mas eu não preciso gastar todas as minhas férias. Eu começo a fazer plantões extras para as minhas colegas, para os meus colegas, para os meus amigos. Isso é um fator tão interessante que, se eu sofrer um acidente de trabalho em um plantão que eu estou fazendo para alguém, porque eu acho que R$150 vai fazer a diferença na minha vida, no meu período de descanso que está registrado lá no meu departamento de recursos humanos, se eu sofrer um acidente de trabalho nesse período, eu não tenho a menor seguridade e nenhuma segurança. Você pode, inclusive, sofrer um acidente de percurso e morrer. Se ficar comprovado que é um acidente de percurso, que você voltava do seu ambiente de trabalho onde você deveria estar ausente, sua família pode revirar meio mundo que não tem nenhuma seguridade, não tem segurança. Por quê? Nós não devemos estar no nosso ambiente de trabalho num período em que eu estou afastado, porque não é legal. E para que isso aconteça, eu preciso ter um documento lá no meu Recursos Humanos dizendo que eu troquei o meu período de férias, está registrado.
a administração do meu trabalho sabe disso e eu fiz isso para atender ao serviço, não aos meus desejos e as minhas necessidades. Pode até ser uma necessidade. Você se acidentou e a sua licença médica coincidiu com as suas férias. Vá no seu recursos humanos, converse, se informe como é que funciona. Mas por favor e por amor a você e a sua família, não faça plantões em períodos de férias que você está afastado. Você tirou suas férias para descansar, para sair daquele ambiente que na sua avaliação é um ambiente hostil, está me adoecendo. Por isso que eu sempre digo, nos grupos que eu desenvolvo o trabalho, não coloque o ambiente de trabalho como o vilão do seu adoecimento. Ele pode ter sim características que adoece porque existem pesquisas, nós já estudamos isso, existem obras teóricas, literárias sobre isso, mas o que eu preciso fazer para que mesmo esse trabalho sendo hostil, eu construa algo que eu esteja bem. Por isso, nós não somos sábios. Deveríamos utilizar essa característica que a natureza nos trouxe. Somos os únicos animais que temos consciência sobre a morte. E mesmo assim, a gente não cuida da nossa vida corretamente. Porque o leão, quando ele entra numa briga, ele entra por uma questão de sobrevivência, porque ele precisa se alimentar, se ele vai matar o animal que ele come, ou se ele vai matar o adversário dele, porque ele precisa determinar o limite de espaço e das fêmeas dele. Nós não. Nós matamos e morremos por consequências e por causas que a gente nem sabe, que a gente não conhece. A gente vai fazendo. O número de pessoas que se afastam por adoecimento emocional e acaba indo para o físico, porque nós somos essa intersecção, né? Esse espaço que se une emoção e físico. E nós já mostramos aqui, né? Por que as duas coisas se comunicam? Porque uma leva a outra e a gente acaba não cuidando de nenhuma das duas. Por isso a gente precisa se conhecer, para saber que algo não vai bem, então eu preciso parar. Ou parar com uma carga horária, ou sair daquele ambiente de trabalho. Nem sempre é possível, por isso nós precisamos construir algo de bom para nós. Racionalidade, capacidade de expressar criatividade. Gente, essa expressão da criatividade é o que nos afasta do adoecimento. Quando eu crio algo que eu me vejo, e quem trabalha aí nos CAPSes, né? Quem trabalha nas oficinas de construção, das pessoas que estão afastadas da sociedade por transtornos mentais, elas conseguem se ver, elas conseguem sair daquele agravo alguns instantes e se percebem naquilo. Se nós falamos tanto em inclusão e no acolhimento dessas pessoas, nós precisamos valorizar o trabalho dessas pessoas e também começarmos a criar algo onde nós conseguimos ver as nossas expressões antes que a gente adoeça. Nós precisamos de encontrar em trabalhos que expressam a nossa criatividade fora do nosso ambiente profissional. Eu posso ser a melhor enfermeira, melhor assistente social, melhor médico, melhor técnica de enfermagem, melhor ACS, ACE, psicólogo, mas eu preciso criar algo que esteja fora do meu ambiente profissional. Porque às vezes no ambiente profissional a gente está tão estressado, tão extenuado que a gente não consegue se perceber criativo.
Mas quando a gente vai para um outro segmento das nossas vidas, para uma outra expressão da nossa capacidade de inteligência, de sabedoria, de percepção, nós criamos outras coisas. Eu adoro colorir. Colorir mesmo. Entro na internet, baixo os livros, mas tem que ser colorir com as mãos, impresso. Não é colorir lá na tela. Não é a mesma coisa. Muito pelo contrário. Eu estarei ali, vou apagar, estou cansando de novo os meus neurônios e a minha acuidade visual com o brilho da tela. Colorir é pegar um papel, desenhar, pintar. E isso me faz bem. Encontre alguma coisa que te faça bem. Cuidar das plantas, né? Fazer mudas para doar. Olha que coisa boa. As pessoas hoje não cuidam de plantas porque é tão corrido que pega uma planta que pode pôr dentro d'água e deixa lá. De repente a água secou, a planta está morrendo também. Então assim, a gente precisa encontrar um jeito de vermos a nossa criatividade fora do ambiente de trabalho. Capacidade de comunicação complexa. E a gente complexou tanto, né? A gente condensou tanto a nossa comunicação que ninguém mais se entende. Ninguém mais se expressa. Ninguém se comunica. Antes nós tínhamos cartas, depois telégrafos, muito depois o telefone fixo, uma fortuna. Quem tinha, né, era o detentor do poder na cidade, principalmente em cidade do interior. As centrais de PBX imensas, que começaram do tamanho de uma parede, depois foram reduzindo para menor que um teclado. Depois tivemos a comunicação virtual, grandes computadores, grandes aparelhagens, e fomos reduzindo. E hoje a nossa comunicação cabe na palma das nossas mãos. E se a gente fizer um exame dessa evolução tecnológica, nós nos tornamos mais agressivos e menos próximos. Porque eu posso falar, posso não, né? Refazendo a colocação. Eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, e chega no outro destruindo na mesma hora. Por isso a agressividade que eu coloquei. E o distanciamento, porque nós não somos mais afetivos, nós somos impulsivos, explosivos, e não estamos incomodados e nem refletindo no estrago que nós estamos causando no outro e em nós. Sabe por que em nós? Porque quando eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, na velocidade que chega no outro, com o passar do tempo eu vou desenvolvendo, querendo ou não, um sentimento de culpa. Ah, professora, mas os criminosos não têm sentimento de culpa. Tem sim. Pode não manifestar na mesma intensidade ou na hora que a gente espera, mas eles têm. A questão é que com a facilidade na comunicação, nós estamos nos comunicando muito menos claro. Porque na época das cartas, como nós sabíamos que ia demorar a chegar ao destino e a resposta ia demorar mais ainda, nós éramos cuidadosos, carinhosos, claros no que a gente queria expressar e falar. Escrevíamos direito. Hoje nós fazemos abreviações que a gente não sabe o que significa. E aí a comunicação, a linguagem é tosca, bruta, sem o menor preparo para comunicar com o outro.
E se o outro for mais ou menos parecido com quem está escrevendo, a resposta é no mesmo instante e com o mesmo conteúdo. Se o outro for um pouco retraído, ele entra num processo de tristeza, de fechamento. Daqui a pouco ele está depressivo. Nós não temos mais cuidado com o que a gente expressa, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, seja nos relatórios. Aliás, quando eu preciso escrever sobre algo sério, eu não escrevo. E eu estou dizendo isso que faz parte do trabalho, né? Do nosso trabalho. Quando nós precisamos de relatórios para resolver alguma situação complexa, nós não temos nada escrito de forma séria. Porque como eu estou acostumada a dizer o que eu quero nas redes sociais, eu não estou acostumada a fazer um relatório coerente, técnico, administrativo, para que eu possa resolver uma situação. Então isso é muito sério com as nossas capacidades e habilidades, com o que a natureza nos proveu. E aí a nossa inteligência e razão estão soltas em algum espaço que a gente perdeu o contato. Então a nossa fala, ela é aos gritos, ou tão embutida que o outro não entendeu. A nossa escrita não é clara e a gestual é agressiva ou embutida, então eu não consigo em nenhum momento me comunicar com o outro. E olha que nós temos ferramentas, muitas, né? E a principal ferramenta somos nós. A fala, a escuta, a escrita. Isso são habilidades que nós precisamos sempre acolher e lembrar que nós as temos. Capacidade de se organizar em grupos sociais. Temos bastante, né? Nós aqui somos um grupo virtual. Alguém depois vai acessar, vai ler, vai repensar, vai parar, vai criticar, vai pensar que poderia ter sido colocado diferente. São grupos sociais. E o principal grupo social que nós temos é a família, onde começamos a base de todo o processo educacional, todo. É lá que nós aprendemos a ter limites, a dar limites. É lá que nós começamos a aprender e sermos educados no relacionamento, na convivência. De lá nós vamos para a escola, então nós vamos levar para a escola o que nós fomos educados em casa. E o nosso processo educacional, ele não para em nenhum momento. Ele só vai parar quando nós morremos. Que nós entendemos como finitude nossa. A nossa finitude é a morte. É a consciência que nós temos disso. Só que nesse período, até chegar a essa finitude, nós precisamos fazer o que nós temos de bom em nós. E muitas vezes a gente não consegue. Não consegue porque a primeira expressão que nós vamos fazer, se alguém nos tolhe, a gente enfesa, não vou fazer isso mais, mas não temos também a autocrítica de saber que poderia ser em outro momento, de uma outra forma, aí a gente para de fazer. Não é a melhor escolha. Como não é a melhor escolha, eu vou fazer assim mesmo. Não, nós somos grupos sociais para nos comunicar, nos entender e encontrar o melhor para esse grupo. Aí sim a nossa capacidade de sabedoria. Aí a nossa capacidade de raciocínio lógico. E a nossa educação emocional. É isso que a gente precisa entender. E o ser humano, ele tem alguns estudos, né?
e eu achei interessante trazer isso para a gente pensar, que às vezes fica só para psicologia ou para sociologia enquanto grupos sociais. Não, a filosofia também começa a falar sobre o ser humano, e até porque a filosofia é uma ciência muito mais antiga do que a psicologia e a sociologia. As pesquisas, os estudos filosóficos começaram muito antes de uma psicologia. Por isso que Kant, que é um grande filósofo, começou a falar da educação do ser humano. Então ele é um ser vivo, racional, capaz de ser uma unidade e uma totalidade ao mesmo tempo. Olha que fantástico isso. Chega a ser poético. Nós somos uno, mas somos uma coletividade. Porque a minha unidade, junto com outra unidade, com outra unidade, com outra unidade, nós vamos fazer uma sociedade. E mesmo que eu seja único, eu tenho dentro de mim uma série de características, uma série de possibilidades que vai fazer de mim mesma uma coletividade, uma totalidade que, somada a outras totalidades, vamos gerar os grupos sociais. Para a sociologia, a sociologia vai pegar toda essa totalidade, essa individualidade que a filosofia trouxe e vai dizer, olha, nós somos um ser que foi criado para viver em sociedade e sociabilidade. São conceitos diferentes. Eu preciso ser sociável para viver em sociedade. Porque senão eu vou ser um grupo de pessoas, vou fazer parte de um grupo de pessoas que criou uma sociedade, mas eu não sou sociável. Eu não tenho habilidades emocionais educadas para viver com o outro. Então eu preciso ter essa sociabilidade para eu ser um ser que em sociedade, com os demais, eu consiga influenciar, de preferência para o bem, e consiga ser influenciado de preferência com o bem. Eu não preciso ser influenciado 100% em tudo que chega até mim. Eu preciso criar uma peneira, não uma barreira. Eu preciso criar uma peneira para que eu entenda que o que chega até mim pode ser bom, ok, beleza, eu acolho. É ruim? Ok, eu afasto. Eu preciso criar essas habilidades em mim, para que o meu comportamento social me faça bem e faça bem para o outro. Porque senão nós vamos ser os eternos adolescentes. Eu quero me dar bem, porque é o momento da vida que eu estou descobrindo que eu quero ser eu. Mas eu vou crescendo e entrando em contato com outras coisas, que olha, eu posso até me dar bem em alguma coisa, mas esse me dar bem não posso prejudicar o outro. Isso é ser maduro. E às vezes está faltando isso na gente, Biologicamente é a coisa mais fácil, Nós somos todos animais biológicos que nascemos, crescemos, morremos, aliás, reproduzimos antes, Reproduzimos e morremos. Mas nesse processo de nascer, crescer, reproduzir e morrer, eu tenho uma coisa que me diferencia. Eu sou um ser racional e lógico. Sou um ser criativo e sábio. Sou um ser que me comunico das várias maneiras possíveis. E aí vem a psicologia e diz que esse homem é um ser ativo, social e histórico. Que a relação do homem com a natureza, das suas atividades e com os outros seres humanos é que constitui esse ser. Me lembro que na vez passada eu lembrei, e fiz uma alusão aí com o menino Mowgli, que é uma historinha, de gibis, de quadrinhos, que virou um filme e que mostra isso pra gente. Ele foi acolhido, criado, cresceu, mas ele desenvolveu igual aos animais. Era o exemplo que ele teve.
subir nas árvores, de balançar, de comer, de qualquer jeito, de emitir sons. Era a comunicação que ele aprendeu. Então, o ser humano só vai ser o ser humano se nós voltarmos lá na primeira frase. O ser humano é um ser que, em outras relações, desenvolvendo outras atividades na natureza com outro ser humano, é que ele vai se tornar um ser humano. Ele pode ser um homem, ele foi criado, ele pode ser uma mulher, foi criado lá com os animais. Mas o que vai fazer dele um ser humano são as relações que ele vai desenvolver, que ele vai manter com outros seres humanos. Por isso nós somos seres sociais, por isso nós nos organizamos em grupos sociais, por isso nós trabalhamos juntos, por isso nós estudamos juntos, por isso nós cuidamos juntos. Mas a gente não precisa adoecer juntos. Porque senão nós vamos ser um ser humano adoecido na coletividade. E quando eu percebo que eu posso me tornar esse ser humano adoecido e eu me conheço, eu começo a buscar ajuda, eu começo a constituir momentos individuais onde eu me sinta bem, para que eu não adoeça junto nessa relação. Para que eu possa ser um ser humano, sim, com todas as suas características, com toda a sua natureza divina, com todas as suas habilidades e condições de fazer melhor a partir de mim. Porque eu só posso ser melhor com o outro se eu for melhor comigo. E isso não é egoísmo. Isso é uma forma de olhar para mim e dizer, eu sou especial para mim. Eu preciso ter um histórico meu, um histórico positivo, um histórico tranquilo, mesmo que eu precise passar por algumas situações que não sejam tão agradáveis, como faz parte da nossa vida. Eu tenho plena convicção de que cada um de nós que entrarmos assim nessa aula para ouvir e refletir, nós vamos encontrar em alguns momentos das nossas vidas algo que não foi bom e está tudo certo. Eu fiz alguma coisa errada, legal, ok. O que eu aprendi com isso? Se eu aprendi que não dá para fazer de novo porque não foi bom para mim e não foi bom para o outro, eu já ganhei a vida. A questão é que precisamos o tempo todo refletir em quem somos nós, em quem é o ser humano que mora em mim, quem é o ser humano que habita o espaço comigo o tempo todo. Porque o primeiro relacionamento que eu tenho com um ser humano é comigo. Se eu não tiver clareza disso, os meus relacionamentos com os outros vão ser conturbados, vão ser ruins, vão ser tristes e eu passo a desacreditar no ser humano. Opa, alto lá, eu sou um ser humano. Eu não posso desacreditar de mim, eu não posso me abandonar, eu não posso dizer que o ser humano é ruim. O ser humano é um ser em busca de si mesmo, de autoconhecimento, de autoevolução, de autofelicidade. Esse é o nosso papel. Então a gente precisa entender que as relações serão satisfatórias e produtivas se e somente se estivermos relacionamento bom conosco. Só. Precisamos nos dar conta de quem somos conosco para saber como somos ou seremos para com os outros. Daí a importância da educação emocional e inteligência emocional para uma convivência e uma construção individual e social saudável. Muito obrigada e que a gente possa ter um encerramento de ano dentro das nossas possibilidades.
Não no sentido de festas e bens financeiros, mas das nossas possibilidades enquanto ser humano que contribuímos em mais um período contábil ou contabilizado de 12 meses, né? De 365 dias, de sermos bons conosco e com os outros. Bom finalzinho de ano aí para nós. Obrigada.